E, gente, olha, apesar de Alagoas não estar em situação de alerta em relação ao coronavírus, os cuidados com a Covid-19 precisam continuar. De acordo com o grupo técnico da Sala de Situação da Covid-19, até a última semana epidemiológica, não houve aumento de óbitos, mas houve um leve aumento no número de testes positivos no Laboratório Central de Alagoas, o LACEN, o que já era esperado em razão da sazonalidade do vírus nesta época de chuva. É sobre esse assunto que nós vamos falar agora com o infectologista, com a infectologista doutora Luciana Pacheco, que está comigo ao vivo aqui no Explica Pra Gente e está no ar. Muito bem, nós estamos agora recebendo aqui com muito carinho, a gente sempre batia esse papo com ela e muitas explicações importantes via live, mas hoje ela está aqui comigo ao vivo aqui em nossos estúdios, protegida com a máscara, claro, mas ela está aqui comigo ao vivo, graças a Deus. Doutora, primeiro, seja bem-vinda aqui ao nosso Explica Pra Gente para falar um pouquinho sobre essa situação. Era previsto que tivesse esse pequeno aumento da Covid-19 por conta das pessoas que acabaram relaxando, porque a pandemia continua. Tem gente que acha que a pandemia acabou, mas a pandemia continua com menos intensidade por conta das vacinas. Enquanto as vacinas não chegarem numa certa quantidade que seja fantástica para a segurança de 95%, a gente continua ainda com a luzinha amarela acesa. É isso, doutor? Boa tarde. É isso. Boa tarde, Wilson. Boa tarde aos telespectadores. Esse tempo é o tempo das doenças de transmissão respiratória. A gente já tinha influenza e agora a gente tem Covid. E, embora ela tenha acontecido o ano todo, mas a gente sabe que nesse momento, onde as pessoas se aglomeram mais, por conta do frio no sul do país, mas por conta da chuva e também um pouco menos de temperatura aqui no nosso meio, as pessoas tendem a ficar mais aglomeradas, mais dentro de casa e tal. Então, a transmissão volta a subir. Não naquela condição que a gente viu em outros momentos, no começo do ano, né? Naquela proporção que vimos exatamente, quando no auge, né? Isso. Mas ele continua, embora a gente tenha reduzido, graças a Deus, o número de internações e o número de óbitos, ele não é proporcional a esse aumento de casos que a gente tem visto agora. A gente nunca parou de ter transmissão do vírus. Mesmo com 0 óbitos, 0 internamento, a gente não teve, o vírus sempre tem pessoas com casos da doença. Felizmente, e por conta da vacinação, a maior parte muito leve, onde a pessoa pode ficar na sua casa se recuperando e se isolando. Agora, doutora Luciana, se tem uma média, por exemplo, de 90%, 95% no caso da Covid, que tudo ainda é muito novo, apesar de a gente ter passado esses 2 anos, os estudos são praticamente dinâmicos, praticamente toda hora tem as variantes e outras coisas mais. A gente tem que chegar numa média de quantos? 90%, 95% para ficar um pouco mais tranquilo, protegido? Você está falando da vacinação. Da vacinação contra a Covid? No começo a gente até fazia uns 70%, porque era o habitual que a gente tinha para as outras doenças que a gente conhecia. Mas as variantes que apareceram mostraram que mesmo as pessoas vacinadas, elas pegam Covid, né? Então, muita gente vacinada agora, em janeiro, pegou a variante Ômicron. E, já estou vacinada, essa vacina não presta. Não, não é exatamente isso. Então, a vacina ela foi feita com aquele vírus inicial, aquele vírus da China, e que a gente... Deixa eu só entregar, doutora Luciana, que o seu microfone está dando uma falha para a gente te ouvir melhor com esse microfone. Então, a vacina, elas foram produzidas com aquele vírus inicial, aquele vírus que foi descoberto, notificado na China. Mas as variantes começaram a aparecer e aí elas não foram atualizadas ainda com essas variantes. Provavelmente serão, mas por enquanto não. Então, mesmo assim, o organismo, quando a gente é vacinado, ele produz uma resposta de proteção, que é esse o objetivo da vacina, é a gente fazer com que as pessoas, nosso organismo, se identifique aquele vírus e e produza uma defesa para aquele vírus. Mesmo com essas variantes, a gente viu que as pessoas vacinadas que tiveram Covid tiveram uma forma mais leve da doença. E isso a variante Ômicron, ela não se traduziu em aumento de internação e aumento de óbito, se traduziu em aumento de casos. E ela foi grave naquelas pessoas que não estavam vacinadas. Isso os estudos mostram. Então, por isso que a gente orienta que as pessoas... O ideal que a gente tivesse aí agora, a gente sabe que precisa ter mais de 90% da população vacinada,
para a gente diminuir essa possibilidade de internação e de óbito. E a gente viu que as pessoas pararam de tomar vacina, os reforços. A gente tem uma vacinação ainda pequena em criança, isso também, eu vou dizer trágico, porque não é só para a Covid. Outras doenças, a gente tem visto que as pessoas têm vacinado menos suas crianças, e isso faz com que a gente tenha uma preocupação de voltar ao sarampo, quer dizer, abre-se uma porta, né, do que a gente tinha erradicado, que possa aparecer os novos casos e causar novos problemas. Isso. Né? Poliomielite, que é uma doença que deixa uma sequela gravíssima, né, para o resto da vida, e que tem uma vacina muito boa, muito eficaz. Então, não existe justificativa para as pessoas não vacinarem e não se vacinarem. Muito bem. Vamos lá, então. Nós temos perguntas, inclusive, dos nossos telespectadores sobre esse assunto que nós estamos debatendo aqui. Nós vamos ver a primeira pergunta. A pergunta é do Valdir Marques, que faz a pergunta para a senhora aqui das ruas. Vamos lá, vamos soltar. Doutora Luciana, por que ainda precisa usar máscara? A pergunta do Valdir é a pergunta que todo mundo ainda quer saber, né? Porque esses vírus que têm transmissão respiratória, a gente consegue, com a máscara, barrar, vamos dizer assim, um pouco essa transmissão. Então, eu estou com a máscara aqui, que tem 3 camadas, e a máscara filtra se você estiver tossindo aí perto de mim, aquela tosse. Quer dizer, vamos supor que eu esteja resfriado aqui. Isso. Nós estamos numa distância segura, mas eu estou falando e as gotículas de saliva estão saindo. Quer dizer, se eu tiver qualquer contaminação, a senhora está protegida. Eu estou protegida. Quanto mais ambiente fechado, mais o risco do vírus ficar ali circulando. Então, aí a gente não vê, mas ele fica ali quietinho, circulando, principalmente em unidades hospitalares e em ambientes fechados. Então, como aqui o ambiente é fechado, eu me resguardei com a máscara. Tem algumas pessoas aqui, claro. Então é um resguardo. Mesma coisa, quando eu vou dar aula, então eu uso máscara. E se o aluno tiver com máscara, ele vai estar mais protegido também, porque são 2 pessoas de máscara protegida. Se a gente tiver sozinho aqui, então eu vou ficar mais tranquilo. Mas quando eu estou com várias pessoas que são os alunos, uma turma de 50 alunos, eu tenho um risco maior de me contaminar e de eu estando doente, contaminar 50 pessoas que vão para casa e contaminam outras pessoas. Então, a máscara é uma proteção. E quando a gente está em ambiente fechado, aí sim, ainda mais que a gente deve utilizar. Mesmo em ambientes abertos, naqueles shows que ocorreram no começo do ano, já falei isso aqui, mas é sempre bom a gente reforçar, mesmo um ambiente aberto, quando você tem muita gente próxima, cantando, gritando, né, sem máscara, existe uma formação ali de uma nuvem de vírus que faz com que as pessoas possam pegar, e muita gente pegou. Era aberto, era na beira da praia, né? Sim, mas aí as pessoas cantando, você vai perto do outro, falando e tudo mais, enfim. Muito bem, vamos fazer o seguinte, tem mais perguntas chegando aqui. Dessa vez, quem faz a pergunta para a doutora Luciana é a dona Josefa Maria da Silva. Vamos ver o que a dona Maria da Silva quer perguntar para a doutora Luciana. Fala, dona Maria. Doutora Luciana, eu tomei as 3 doses da vacina da Covid. Eu ainda preciso usar máscara? Precisa, dona Maria, porque, como eu falei, a vacina ela não protege a pessoa de pegar. Ela protege principalmente, isso a gente aprendeu ao longo desses 2 anos, protege principalmente da senhora ter uma forma grave, da senhora precisar ser internada, de ter óbito. Isso está claro. Uma senhora também, exatamente. Né? Enfim, da imunidade. Quanto mais velhos nós vamos ficando, a nossa imunidade fica mais frágil, é isso? Isso. Então, a gente chama senilidade, né, do sistema imunológico, e acontece isso, da gente ficar mais vulnerável, fica mais exposto a uma forma mais grave. Então, a proteção da vacina e a proteção da máscara é dupla e fortalece, então, principalmente as pessoas idosas, as pessoas que tenham doenças diabéticos, hipertensos, que são as pessoas que sofreram mais com a doença, tiveram mais formas graves. E as crianças hoje que estão indo para a escola, a gente também recebeu essa informação, que elas estão se contaminando na escola. Então, tem tido relatos de escolas que, com aumento de casos em algumas salas, e, então, assim, por isso a gente orienta para que as crianças se vacinem. Não existe nenhuma dessas fake news, não houve nenhum caso de óbito em criança vacinada no nosso país. Verdade. Então, de 5 aos 11 anos, isso já está estudado, a gente viu que a vacinação em criança com 2 doses, que é o ideal, foi em torno de 50%, com uma dose só, 25%. Então, muito fraca essa vacinação na faixa etária infantil.
E a gente, nessas pessoas vacinadas, nessas crianças, não houve óbito. Então, não tem razão para a gente não vacinar. E toda vacina dá reação, mas o custo-benefício da vacina é enorme. E a prova é que o corpo está reagindo, então, inclusive, aquele corpo estranho que foi depositado ali, e a prova é que você está protegido quando realmente o vírus chegar para valer. Exatamente. Eu tomei no último sábado a 4ª dose, estou com 52, então 50 anos mais, e aproveitei para tomar da influenza também. Isso. Tomei as duas. Quero tomar todos que tiver para proteção, quero tomar tudo. Exatamente. Vamos fazer o seguinte, doutora, eu vou ter mais perguntas também chegando para a senhora aqui. É a Lucitânia Maria que faz a pergunta aqui para a doutora Luciana. Doutora Lucitânia, pode perguntar. Eu devo ter para não pegar a Covid-19, doutora Luciana. Peraí, vamos colocar do comecinho que a gente não conseguiu ouvir o que ela perguntou. Vamos deixar do início aqui que a gente não entendeu o que ela perguntar. Lucitânia, pode perguntar agora. Quais cuidados eu devo ter para não pegar a Covid-19, doutora Luciana? Então, assim, essas informações de proteção a gente já vem dando desde o começo. Máscara, ela está sem máscara, mas ela está ali num ambiente aberto, né? Parece ser numa rua do comércio. No centro. Então, um ambiente aberto. Aí a gente tem que ter o bom senso. Se eu estou num ambiente aberto, ficando distante das pessoas, e eu estou vacinada, eu vou ter uma chance menor de contrair o vírus. Se eu entro numa loja, o ideal é que eu use a máscara. Então, a máscara, e aí a gente vai... serviço público, transporte público, muita gente, máscara. Hospital, máscara. UPA, exatamente. Se eu estou numa emergência, ali tem muita gente doente, não só com Covid, mas com gripe, com influenza. A gente está tendo um aumento grande das dengue, zika, chikungunya, então as urgências estão lotadas e a gente pode ali contrair uma dessas doenças de transmissão respiratória. Então, a máscara e se vacinar. E manter esse distanciamento, que hoje a gente acha que quase impossível orientar as pessoas. A gente tem os forróis aí programados, já estão acontecendo, e a pessoa só dança forró junto, né? É verdade. Então... A não ser que seja com aquela boneca, né? De pano, né? Enfim, mas... Mas, doutora, o mais importante, então, é o seguinte, para as pessoas que querem ter um pouco mais dessa liberdade de não usar a máscara ou qualquer outra coisa, e são os cuidados que a senhora citou, que a máscara é muito importante, não só para a Covid, mas para outras situações, principalmente nesse momento de síndromes gripais que nós estamos vivendo, nós mostramos agora as UPAs super lotadas. Primeiro com a questão da dengue, zika e chikungunya, que são sintomas que têm moleza, dor no corpo, mas também das viroses que estão acontecendo, além da Covid-19. Então, a máscara dá uma diminuída nessa situação. E a outra é o seguinte, que a senhora citou muito bem, vacine-se. Se você quer ter um pouco de liberdade para que, se caso você seja contaminado e tenha, inclusive, ali uma intensidade bem menor, né, de não ir para um hospital, é tomar a vacina, né, doutora Luciana? Exatamente, Wilson. A gente viu que nessa variante Ômicron, ela foi bem determinante para essa observação. A gente teve um número de casos muito maior, muito maior do que o que a gente teve com as outras variantes. Mas a gente teve um número de internação e de óbito muito pequeno. E ao contrário, onde a gente tinha menos casos, mas tinha muito óbito, porque as pessoas não estavam vacinadas. Não existiu no nosso país nenhuma droga milagrosa que tenha feito essa diferença, a não ser a vacina. Então, precisa ter duas ou 3 doses da vacina, os reforços aí que estão sendo orientados, porque cada vez que a gente se vacina, o nosso sistema de defesa ele é estimulado. Opa, tem alguma coisa entrando aqui, vou produzir uma defesa. E aí, assim, a gente sabe também que, ao longo desse tempo, os estudos mostraram que as pessoas vão perdendo a sua defesa em torno de 6 meses depois daquela dose. Por isso que os reforços estão aí 4 a 6 meses. Se a gente vai precisar continuar tomando mensal, anual, como é o caso da influenza, a gente não sabe ainda. Mas o que a gente sabe é que, por enquanto, o vírus continua circulando e que as vacinas estão aí, são gratuitas, né? São fáceis de serem encontradas, né? A gente tem todo lugar ainda tem pontos de aplicação, é fácil. Então, que as pessoas, de fato, acreditem nas vacinas e se vacinem. Acredite na ciência, né? Tantos anos, né, que ela vem fazendo um trabalho brilhante e a prova está aí. Né? Nós tivemos um crescimento imenso de contaminados com a Ômicron e tivemos praticamente quase 0 de óbitos, né? Mínimo, inclusive, óbitos, aquelas pessoas que não se vacinaram e que acabaram indo para o hospital e muitos, infelizmente, morrendo. Doutora Luciana, mais uma vez, muito obrigado. Muito bom tê-la aqui conosco, né, nos nossos estúdios, e a gente volta a se encontrar em outras oportunidades falando sobre saúde, dicas importantes para que todos se cuidem. Sucesso!
Obrigada, boa tarde, boa semana para todos. Para todos nós, com muita saúde. É isso, doutora Luciana. Muito bem, a produção vai te levar, doutora Luciana. Muito bem. Por favor, o nosso querido Barba vai levar a doutora Luciana para o nosso camarim, para tomar aquele chá, entendeu, doutora Luciana? Fica à vontade, viu? Muito bem.